gente, acho que dispensa apresentações, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Eu tô aqui com a Nath Rocha. Ela tem 36 anos. Eu jurava que tinha 26, tá? Porque com essa carinha de 20 aninhos. A Pois é, Nath estamos perto dos 40. nem parece, Nath, juro. Esse sotaque gostosíssimo que eu amo é o quê? Carioca, né? Claro. A Nath também é advogada de formação, mas agora ela está empreendendo na educação, influenciadora, criadora de conteúdo, para quem gosta de lifestyle, moda, provadores, viagens, acho super chique. E também agora ex-reality, né? Do Sim, Irados com a Sogra. Nath, e aí? sim, Muito só obrigada. invento. Não consigo ter uma vida calma. Tem que sempre inventar alguma coisa. Ah, eu amei muito, Nath. Vou falar, eu gosto de participante que se joga e Uhum, você se jogou e eu tenho assim sim, várias perguntas para você. Eu sim, quero é. começar porque com o que sua mãe falou, né? Porque sua mãe já chega ali, o problema com o Diego, ela disse que é porque ele disse que ia ali assumir a família. E eu fiquei muito na dúvida, né? Se ela falava isso no sentido mais financeiro ou no sentido de companhia ali mesmo. Se ele realmente falou isso, porque ele disse que não falou. Então, ele não falou isso. A gente não sabe de onde ela tirou, porque na realidade, o meu pai ficou doente e faleceu muito rápido, assim, em torno de 40 dias. Ele passou mal um dia, foi para emergência do hospital, nunca mais saiu e ali faleceu no hospital. Então, a gente ficava muito na casa dela, né? Esse período de 40 dias, a gente ficou todo lá na casa dela. E aí o Diego consolava ela, né? Todos nós consolávamos, porque ele descobriu um câncer. E aí já foi difícil, porque a gente nunca teve uma doença dessa, né, na família. A gente sabe que, né, o câncer, ele é desastroso. E depois a gente descobriu que estava numa fase terminal. Então, assim, em algum papo, porque o Diego é meio psicólogo, sabe? Então, em algum papo, assim, que ele foi dar uma força pra ela deve ter entendido isso, mas ele nunca falou. E na cabeça dela era assumir mesmo como o chefe da família, sabe? Tipo, de dar apoio, de estar junto, de estar lá, de morar lá. Era A ideia, ela queria que a gente morasse lá, porque minha mãe mora numa casa grande. Então ela mora ela e os meus dois irmãos. Então, assim, eu tenho um irmão de 26, 27 e tenho um irmão de 11, que é um irmão adotivo. Então, eles moram, né, lá, então é uma casa muito grande. E aí, na época, meu outro irmão, minha cunhada e meu sobrinho ficaram lá uns 2 meses morando. Não deu certo, né? Que assim, morar com a sogra. Não dá certo. Ela queria que complicado. fosse a gente e a gente falou, não, a gente não vai. Aí meu irmão foi e aí não deu certo. Então, ainda bem que a gente não foi. Aproveitando, só para puxar esse assunto, Nath, só para esclarecer de vez, porque tinha gente falando que fazia 11 anos que seu pai tinha partido, né? Mas não é bem Sim. assim. Não. Meu pai faleceu a setembro, outubro, novembro, 1 ano e 4 meses, mas quando a gente foi pra gravação do Ilhados tinha 7 meses. Era muito recente. Então, meu pai faleceu no final de agosto e a gente confinou em abril. Então, assim, a minha mãe ficou meio que de cama até início de janeiro ali. Dezembro, início de janeiro, que ela começou a voltar à vida dela. Inclusive, o processo seletivo, que durou muito tempo, durou uns 3 meses, o processo seletivo é um processo seletivo ansioso, mas ao mesmo tempo, já no processo seletivo, ela até falava, cara, se a gente não for, pra mim, eu já fiquei bem. Então, assim, pra ela, só o fato do processo seletivo, que é muito grande, é muita coisa pra fazer, já deu um up pra ela, sabe? E aí, quando a gente chegou lá, tinha 7 meses que ele tinha partido, então tinha muito pouco tempo, né, gente? Ela tava com ele há 43 anos, então eu tinha 35 e ela tava com ele há 43 anos, desde 14 anos. Então é muito tempo. É uma vida inteira, né? É mais velho que eu. É muito tempo e eu acho também que luto não tem tempo, né, gente? É Não algo tem como medir, né? Depende, vai processar, cada um vai processar de uma forma, né? da sua maneira, exatamente. E eu quero ir agora
pro reality, assim, de fato, lá, o seu confinamento no bunker, né, Nath? Eu quero começar com a briga, eu quero começar com polêmica. Qual delas? Tem isso também, né? Né? A primeira briga da questão do físico com o emocional, que rolou lá com o Éder, o Ícaro, enfim, né? Os meninos estavam, pelo que eu entendi, defendendo que a questão do físico, e você chega com esse ponto do emocional. Eu queria saber o que você achou dessa treta toda, porque hoje é outra visão, né? Principalmente vendo de fora, tendo passado a emoção. E se você ainda defende esse seu ponto de vista de que o emocional é sim muito importante. Sim, eu concordo com os meninos, tá? Tipo assim, eu não discordava deles e nem eles discordavam de mim. Então, meio que todo mundo concordava com todo mundo ali. Eu entendo que a questão biológica e física, ela é, sim, muito importante, mas o que eu estava querendo dizer é que o emocional também tira do jogo. Então, por exemplo, o próprio exemplo do Ícaro, né? Poxa, a família Lopes venceu e tanto o Ícaro quanto a Jéssica são super shapeados, fitness, né? Tem um estilo de vida muito legal e eles poderiam participar de qualquer coisa, qualquer competição de força, de físico, né? Só que, por exemplo, o Ícaro apertou o botão e vai que o emocional deles não estava bom. Imagina, a história seria completamente diferente. Então, o que aconteceu naquele ponto ali era que a família da Isadora tinha ganho a segunda prova. Eles ganharam língua de sogra e é porque, assim, os recortes, às vezes, eles são um pouco fora de ordem, tá, gente? Então, naquele momento ali, eu não me lembro como passou na Netflix, mas foi logo depois da prova das casinhas, do taco. Então, a família Machado já tinha ganhado o língua de sogra e o taco. Então, foram 2 provas seguidas e a primeira do quebra-cabeça eles ficaram em segundo lugar. Então, isso aí, querendo ou não, dá uma desmotivada nas pessoas falando assim, cara, tipo, os meninos começaram a falar, eu tô desesperado, porque parece que minha mãe e minha mulher não estão se dando bem, a gente tá perdendo prova, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu quis também mostrar pra eles uma visão, tipo assim, emocional, gente, calma. E assim, eu posso ser brava, posso ser explosiva, mas eu também tenho um lado muito romântico, então eu tava tentando romantizar a situação, falando, cara, vamos entender que a gente tá no Ilhados com a Sogra, até passa isso falando, eu não tô no limite, então Ilhados com a Sogra, tudo vai se alinhar. Foi o que aconteceu, a família Machado, ela ganhou quase todas as provas, no final ela não ganhou. Teve isso também. Porque eu acho assim, eu romantizo isso, sabe, energia, universo, então tudo vai conspirar, porque eles não tiveram o resultado ali de conciliação que eles imaginaram. Desculpa. Então, eu acho que, sabe, então assim, a briga foi muito nesse ponto e foi muito pelo fato também que a Isadora, ela é mais fechada, ela é mais travada. E aí todos eles ficaram falando, mas vocês sempre vão ganhar. E ela se doeu com aquilo ali, no sentido de que ela, vocês estão achando que não foi ruim pra minha mãe? Vocês acham que, minha mãe e o Gabriel se comunicam pessimamente? Vocês acham que eles também não quebraram essa barreira de comunicação? Eles não estão num espírito de equipe? É só porque eles são mais novos e mais fitness que eles vão ganhar, e os outros pontos positivos, sabe? Então, as discussões beiravam muito nisso. Não é só o físico, é também a conexão ali, a comunicação. Então você tá falando que, sabe, por fulano ser homem, vai ter um condicionamento melhor do que uma mulher. Obviamente, muitas vezes sim, porque o homem tem mais força. Mas muitos desafios ali era muito mental também, né, gente? Não era só força. Então era isso que eu estava tentando falar, assim. Um desafio vai ser exigir mais do teu esforço físico. O outro já vai ser mais na memória. Eu usei esse exemplo. E quando a memória, amor, o homem acabou. Porque o homem não é bom de memória, não. Desculpa aí, mas sabe... E no final até juntou, né? Mais de um desafio. Não era só força e físico, não. Tanto é que o Gabriel e o Ícaro até brincaram, falando assim, cara, ainda bem que o Diego não chegou no último lá das bolas, né? De montar, porque era meio que um raciocínio lógico, porque eles ficaram brincando. Se o Diego chegar ali, acabou. Ele ia montar aquilo em 1 minuto. Né? Entendeu? Então é isso. E no final eles mesclaram muito isso mesmo, sabe? Força, estratégia, mentalidade ali.
Então, foi isso, né? Meio que foi muito recorte mesmo, assim. Foi tanto recorte, gente, que eu saí até, falei, eu vou tomar banho e mandaram eu voltar. Porque tava dando tão bom ali, que falaram assim, o chuveiro quebrou. Do nada o chuveiro quebrou, tá? Você não podia sair. O chuveiro quebrou, volta pro bunker, querida. E aí, esse é um dos pontos que, por mais que esteja bem recortado, eu sei que eu me passei. Por quê? Não é que o Weber quis gritar comigo. Ele tem um tom de voz muito mais alto do que o meu, né? Ele é homem, ele já tem um tom de voz, ele é altão, sabe? Então, assim, a questão quando eu falei, você tá gritando comigo... Não é que ele estava gritando comigo, é porque o tom de voz dele é mais alto que o meu. Estava todo mundo falando mais alto mesmo. Porque em uma discussão calorosa, todo mundo vai aumentar o tom de voz. Entendeu? E você já estava lá no meio da briga também, né? Às vezes a gente nem raciocina direito. Não, gente, aquilo ali durou... Assim, a gente não tem noção de tempo, tá? Mas aquilo ali deve ter durado, sei lá, gente, umas 4 horas. Muito tempo. Muito tempo. Não foi uma... Não foi, amor, Lu, não estava chata. Vai ficar no bunker, presa, sem vitamina D, sem celular, sem família, presa naquele cubículo que é a sala da minha casa do tamanho do bunker e a minha casa é pequena. Então, assim, convivendo com várias pessoas por quase um mês é muito difícil. É muito difícil. Assunto, né? O mesmo assunto girando ali. E aí a gente não tinha o que falar, né, gente? Era sempre os mesmos. Remoer a mesma coisa. E aí eu concordei super com você, porque é o seguinte, né? Já teve edições que houveram desistência. Então... Saiu? Voltou? Voltou, Tainá. Desculpa, gente. Então, mas vamos continuar, né? Depois disso, inclusive, você citou que o Ícaro, por mais que tivesse um condicionamento super ali ótimo, ele apertou o botão. Sim. E quando ele aperta o botão, acontece uma outra treta. Porque o DG falou que aquela briga poderia ter potencializado ali algo nele para fazer ele apertar o botão. E a Isadora não estava no bunker. A sua amiga, sua parceira não estava lá. Em algum momento, você achou que aquilo de começar aquele assunto, pegando num momento mais vulnerável, foi armado, Nath, para te tirar do sério, para render aí um VT, alguma coisa assim? Seria muito presunção minha, tipo assim, falar, ele pensou, foi de caso pensado, não foi, ele fez aquilo ali pra... Mas sim, eu entendo, tanto é que na briga eu até falei que ele queria um VT e acho sim que ele queria, tá? Porque ele ficava todo momento falando, vamos fazer um VT, vamos fazer... Então, assim, são coisas que não passam. Tudo que eu tinha que falar, eu fui muito verdadeira, eu falei. Então, eu não ficava por debaixo dos panos tentando puxar as coisas. Mas é aquilo, né? As pessoas, elas veem também, elas querem... os olhos de quem quer ver. Porque muitas pessoas também que assistiram a mesma coisa que outros que me xingam, elas falaram, nossa, é nítido que tá cortado. É nítido que você foi sincera. É nítido que... existem outras pessoas que parecem que estão falando frases pela metade, entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque eu me senti muito acuada ali, porque, na verdade, todos eles já conheciam o meu espírito mais explosivo. Mas a nossa convivência no bunker era boa, tá? Era muito boa. Toda vez que terminava um desafio, ou terminava uma dinâmica, rolavam discussões, sim. Por quê? Você via sua família de trás da tela, você não sabia como, né? Enfim, é normal, gente. É normal você rolar uma discussão. Assim, se você estiver vendo futebol com seus amigos, se você estiver vendo uma eleição, computando eleição, né? Qualquer coisa. Então, é normal. E aí, nessa hora, eu fiquei muito chateada, porque essa conversa do Ícaro, ela tinha começado na noite anterior. Então, já tinha começado há muito tempo. Ele estava realmente muito sensível quanto a isso. Ele ficou muito sensível quando ele viu a dinâmica que a mãe dele falou, eu não vou perdoar meu filho, porque, poxa, ele achou isso de mim e falou pra namorada dele, por que ele não falou comigo? E naquele momento ali, poxa, ele ficou muito abalado, todo mundo, a gente era muito parceiro de acalentar muito o outro, sabe? E ficam me chamando de chato, mas eu até brinquei, até falei esses dias com o Ícaro, mas eu tirava meu pão todo dia, tá, Ícaro? E dava minha salada todo dia, eu falei com o Éder também, dava minha salada todo dia pra você,
Porque, assim, a gente não vivia num clima caótico, gente. Aquilo ali foram cortes e 30 dias quase que você ficou ali dentro, né? Então, nessa hora, eu me senti muito injustiçada pelo fato de que a gente tinha conversado sim com o Ícaro antes, e aí todo mundo falou: Ícaro, não aperta o botão, não faz isso. Ele estava muito sensível, foi logo depois da prova também, de uma das provas também, eu não me lembro exatamente qual, que ele tinha perdido, e ele falou: pô, minha mãe tá decepcionada comigo, a gente tá perdendo prova, eu preciso lá conversar, eu preciso... Aí a gente falou, cara, mas beleza, você quer voltar, você só quer desabafar, mas tu sabe como é que tua mãe tá? Tu sabe como a Jéssica tá? A gente não sabe. Então, ele pode bater com uma... Chegar lá, a mãe dele falar assim, não, eu quero ir embora daqui, ele vai falar, tudo bem, vamos. Entende? Então, assim... aquilo me doeu muito porque, pô, eu sentei no chão e falei, cara, eu amo o Nordeste, eu tenho a tatuagem aqui da Bahia, já fui mais de 30 vezes na minha vida pra Bahia, eu tenho um apego pelo baiano, um amor pelo baiano, e eu falava muito isso com o Ícaro, sabe? E ele é canceriano assim como eu. E eu falava assim, cara, você é totalmente diferente de mim, mas ao mesmo tempo a gente é muito igual em relação à família, sabe? Em relação às pessoas, a cuidar e tal. E aí eu fiquei muito sentida porque a Isadora não estava lá e porque o papo com o Ícaro rolou justamente por conta disso. Depois da prova que a gente tava falando, calma, Ícaro, não é bem assim, pô, você tá tirando mérito do Diego, do Gabriel, do Juliano, que participaram. E aí começou eu, Leonardo e Isadora falar com ele. Então, assim, quando o Douglas virou e apontou o dedo para mim, ele queria um VT comigo, porque ele não apontou o dedo pro Leonardo. Porque ninguém apontava, entre os homens, ninguém apontava o dedo pra ninguém, tá? É a sororidade masculina absurda ali. Não tô falando mal deles, né, do restante, mas é normal, assim, é o conjunto. Os homens, eles se apoiam muito, normal, tá? E a Isadora estava no banheiro, então assim, eu acho que foi o que eu falei pra ele, cara, se você tivesse que falar comigo, e estava eu e a Isadora conversando com o Ícaro, você tinha que esperar a Isadora voltar. E pô, ele apontou, falou, eu falei até no especial de Natal, porque eu pedi também esse direito de resposta no especial de Natal. Porque eu também me senti injustiçada porque não passou tudo. Então, assim, pô, 2, isso, 3, porque vocês falaram de uma forma com ele que ele não se sentiu bem. Falei, cara, o Ícaro tem toda intimidade comigo pra conversar. A gente já conversou tanto, O Ícaro até falava, cara, você fala comigo, Nath, igual o Jéssica fala. Porque eu jogava muito ele pra cima, eu falava, vambora, otimismo, hein? Que ele já começava, essa prova aí é horrível. Qual a energia boa? Então todo mundo falava que minha energia era ruim, mas não era. Eu sou gratiluz, eu sou de energia boa. Só que eu sou sincera demais. Então, tipo assim, eu não tinha nada. Ele era, querendo ou não, ele era uma pessoa que concorreu comigo na final e ganhou. Então, se ele senta no sofá pra assistir uma prova e ele fala, cara, essa prova aí vai dar ruim, porque elas não vão saber. Eu poderia muito bem, calar minha boquinha, ficar quieta, deixar o emocional dele fudido, mas eu falava, vamos não, todo mundo energia boa aqui, hein, vai dar certo, vamos lá. Então, assim, eu era muito assim, sabe? Sim, e Nath, essa briga você falou que lá o tempo é uma coisa, né, parece, por conta do esporte. Essa briga foi pouco antes de vocês terem aquele encontrão lá, que você decidiu encontrar com a sua mãe, ou tinham passado uns dias depois disso? Não, foi uma sequência. Foram 2 dias, de 3 dias no máximo, assim, em sequência. O botão do Ícaro, o encontro com a minha mãe no outro dia, e no outro dia o botão. Foi isso. O Ícaro foi um dia, o botão foi no... O botão do Ícaro foi num dia, o encontro foi no outro... E o meu botão foi no outro. O seu botão foi no outro. Foi assim. E esse encontro, eu amei tanto, porque foi plot atrás de plot. Primeiro as sogras todas felizes lá e só sua mãe triste, tadinha, achando que você não amava ela. Inclusive, isso aí é um complicado, né? Porque eu acho que as pessoas também, elas mutam em algumas partes. Quando eu cheguei lá, a minha mãe, ela tinha sido muito apontada, tipo assim, e passa a Rosanda falando, Mônica, só você que não foi escolhida, né? Aí as pessoas falam assim, vocês fizeram, vocês falaram. A gente ouviu muito, a gente ainda fez pouco, sabe? Porque ainda tinha que aparecer mais. Ainda foi simpática, né? Foi, porque a minha mãe já estava... a Mônica já é mais, tem o estilo mesmo dela dramática, temperamento. O temperamento dela já é mais assim. Então, poxa, você vê, todas as sogras sendo escolhidas, elas tinham que chegar e
falar pra minha mãe, não, Mônica, fica tranquila, deve ter alguma estratégia da Natália, né? Não, Mônica, realmente, só você não foi, Natália, deve ter algum problema mesmo com você. Pô, você falar isso pra alguém, cara, aí você acha que a pessoa não vai guardando. Uma hora ela vai explodir. Entendeu? Fala e apareceu. Engraçado que ninguém comenta sobre isso, porque isso é maldade. Quando eu cheguei lá, minha mãe tinha chorado pra caramba. A minha mãe virou e falou assim: você tá bem? Eu falei: não, mãe, não tô bem. Porque tinha acabado de acontecer com o Douglas. Cara, essa briga com o Douglas durou umas 10 horas, assim. Foi muito, muito sinistra. Eu fui dormir chorando. Foi um momento muito desafiador pra mim. Eu queria muito ter batido o botão naquela noite, mas não consegui. Pedi terapia, tá? Então, pra vocês terem ideia. Então, assim, foram muitas camadas, muitas coisas. Porque uma coisa é você virar e ser acusada por alguém que você caga. Mas, cara, eu tinha maior respeito, tenho maior respeito pela história do Ícaro. Gosto muito dele. Entendeu? Então, assim, eu ia me revoltar mesmo. Então, ninguém ia falar isso pra mim que eu ia prejudicar alguém que eu gostasse. Então, quando eu fui pra lá, pra vila, eu estava muito mal. Cara, eu queria desabafar com alguém. Porque, gente, lá no bunker não dava nem pra você desabafar. Eu não podia nem virar pra Isadora e a gente desabafar, porque era assim, um ambiente que você não tinha nem como falar baixo. Não tem privacidade, né? Eu não consigo entender como, na verdade, eu entendi depois, porque o Ícaro veio falar comigo. Em nenhum momento ele falou aquilo pro Douglas. Em nenhum momento. Então, naquela mesma noite, o Ícaro veio falar: Nath, eu não falei nada disso pra ele. É claro que o ambiente, como ele falou no especial de Natal, o ambiente, tudo, poxa, te fragiliza mentalmente. Mas não foi por causa de mim o ambiente. Foi por causa do ambiente como um todo. E em nenhum momento ele chegou e ficou Isadora falando assim: cara, em que momento o Ícaro chegou e falou isso pro Douglas que a gente não viu aqui? Porque lá tudo se via. Então, sim, por isso que eu acho que ele fez de caso pensado. E ele botou palavras na boca do menino, que depois eu briguei com o Ícaro depois, porque não passou. E eu nem posso falar isso agora, mas depois que o meu contrato vencer, talvez a gente volte aqui. Porque justamente não passou, porque senão ia ter que passar tudo. Ia ter que passar tudo que o Douglas me fez. Então, como acho que a edição tava com muito conteúdo, então cortou isso. Então, prefiro só botar eu brigando com o Douglas, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei na ilha, minha mãe falou, eu falei, cara, eu não tô bem, eu queria desabafar com a minha mãe, porra. Era a pessoa que eu conheço, a pessoa que me conhece. E aí ela falou, eu também não tô bem. Ela, poxa, você não me escolheu, né? Você escolheu o Diego, eu senti que você não tava bem, porque eu fui... Não, mãe, ela nem caiu a ficha, gente. Ela não entendeu que ela... Não entendeu, ela, você viu o dia que você conversou, ele te acalmou. Eu falei, mãe, eu não vi Diego, eu escolhi você, cara. Aí ela, você me escolheu? Eu falei, sim. Você vê, nem me vendo, a ficha dela caiu. Ela ficou tão fechada com aquilo, sabe? E eu ia te perguntar sobre isso. Então, você acha que aquilo que você falou da família Chagas, que mostrou na edição, potencializou algo que ela já estava sentindo? Ou você acha que nem ia fazer diferença porque ela já estava? Não, potencializou, claro. Eu fiz mal fofocona. Pô, isso. Claro, potencializou. Falei mó madeira, ainda falei muito mais, é porque não passou. E, gente, eu sou tão sincera que quando eu voltei pro bunker, eu não me lembro se passou isso, eu virei pro Douglas e falei, Douglas, já combinei com a minha mãe, se for tirar fava, alguma coisa, a gente vai na família de vocês, tá? Cara, isso não é ser chato, não, isso é ser sincera. Tipo assim, eu virei pra ele e falei assim, porque aí ele já pensa se ele vai querer tirar do meu. Então, pô, pra tirar até ele da reta, pô, vou pensar em quem eu vou tirar ali. Não, tira o meu. Porque eu vou tirar do teu. E depois disso a gente tava rindo. Você entende? Então depois disso, assim, as pessoas são tão loucas. Depois disso a gente tava lá convivendo, rindo e tal. E tudo bem, sabe? É jogo também, gente. As pessoas aqui fora, elas levam mais pro coração do que quem tá vivendo lá, né? E aí, beleza. O Diego, ele acabou indo pro bunker com a sogra. E teve várias tretas lá também, que ele acabou ficando ali mediando. Teve a questão com a Marielle. E eu fiquei curiosa se depois ele puxou sua orelha, falando assim, por que você não me escolheu, pelo amor de Deus? Você me deixou lá, largado, sofrendo, tendo que mediar. Se você se arrependeu de ter escolhido a sua mãe, se você acha que depois você viu tudo que aconteceu, né? Você acha que talvez se você tivesse conversado com o Diego, que você mesmo disse, ele é mais psicólogo, não sei o Diego é razão total. Ele não é manipulador, o homem é racional, estratégico, ele é maravilhoso. Sim, se eu conversasse com ele, as reações talvez seriam totalmente diferentes, porque ele não ia passar isso pra minha mãe. Não ia passar. Mas, amor, foi a melhor
treta do reality. Então eu não me arrependo. Macarronese Gate. Fernandinha até postou tudo. Então, assim, vou fazer o quê? Era pra ser, entendeu? Mas tô brincando. Mas eu não me arrependo, não, porque naquele momento eu precisava mesmo ver minha mãe. Independente, assim. O Diego, ele me passa muita força, muita calma, muita sabedoria, mas por eu ter caído a minha ficha mesmo, né, caiu naquele dia mesmo a ficha que meu pai tinha morrido, que parecia que... Sabe quando você se sente sozinha no mundo? Porque ali, né, tipo assim, eu tinha, sim, os meninos, tinha a Isadora, mas eu me senti, tipo assim, ninguém me conhece aqui, sabe? Eu me senti muito, 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 muito injustiçada nessa briga com o Douglas, muito mesmo. Então, me despertou muitos gatilhos de uma vida inteira. Tanto é que quando eu choro, as pessoas falam, é dramática, vítima. Porra, se eu xingo, eu sou chata. Se eu choro, eu sou vítima. No próximo tem que vir um manual de instrução. Eu vou até dormir só no próximo reality. Que não vai ter, gente. Nem quero. Também reclamam, né? Pô. Então, não me arrependo, não. Eu precisava mesmo ter esse encontro com a minha mãe, porque aquele encontro que a gente teve ali foi um encontro diferenciado. E acho que se a gente não tivesse tido ali, a gente não ia ter uma oportunidade de ter um encontro como aquele de novo, entendeu? Uhum. Entendi. E aí, sua mãe vai te defender, feito uma leoa, como ela mesma fala. Ali tem uma briga enorme com a Tainá e tudo mais. E ela disse que depois ela pediu desculpas, né? Eu queria saber o que você achou dessa treta assistindo depois, se volta, tudo, porque lá você viu também, né? E depois mais calma, se volta toda aquela emoção. E se sua mãe também recebeu um pedido de desculpas ali depois? Lá a gente pega muitos segundos, tá? E essa treta não saía da televisão nunca. Eu querendo que ela apagasse. E foi por conta dessa treta, né, que eu bati o botão, na hora mesmo eu apertei o botão. Entendo, porque assim, na verdade, tudo começou, não ia nem ser a treta delas ali, né? Então era tipo o papo lá da Giovana e tal, do Diego. O Diego com a Giovana. E aí começou, porque a Tainá começou a debochar da minha mãe. Então ela tava sentada de frente pra minha mãe, começou a debochar e minha mãe não aguentou. Na hora que ela tava botando a macarronese no negócio, né? Então, foi por conta disso mesmo. E acho, sim, que, tipo, é uma mistura de coisas, né, gente? Como eu falei, convivência de muito tempo. E aí, é claro que, tipo, alterou, sim, apimentou muito por eu ter falado com a minha mãe, por eu ter feito a queixa mesmo pra minha mãe, dali do que eu não me sentia bem. E como eu falei, né, a minha mãe já vinha ouvindo várias coisas, várias e várias coisas. E tudo bem, gente, nem todo mundo vai ser amigo, nem todo mundo vai se dar bem, nem todo mundo vai ter esse match, né? Então, tanto é que na hora minha mãe, depois ela fala, né, do Douglas sem conhecer, mas ela pediu desculpas e passou. Inclusive, que é uma coisa assim, que eu não consigo entender as pessoas, sabe? Na hora que passa eles na mesa, tanto a minha mãe quanto o Diego, né, falam, pedem desculpas, minha mãe deseja tudo de bom pro filho dela e tal. Inclusive, quando a gente desembarcou, o filho deles estava esperando eles lá com cartaz. Quem filmou fui eu mandei o vídeo, sabe, pra eles. Então, assim, as pessoas, elas não conseguem também ver o outro lado, né? Então, na hora que minha mãe e o Diego pediram desculpas, aparece no DEP a Tainá ironizando minha mãe. Ah, desculpa, mais sonsa daqui. Então, assim, não teve pedido de desculpas do outro lado, porque eu acho que quando partes se exaltam, precisa pedir desculpa. E eu vi até react falando, porque ela tá certa, ela tá certa de ironizar. Ah, cara, desculpa, não tá certo ironizar, sabe? Porque quem bate apanha. Tá, mas você tava lá todas as vezes, você sabe quem bateu? Minha mãe bateu ali, porque o VT tava bonito. Mas será que outras vezes que ela apanhou também, que eu apanhei, não apareceu? Sabe? Mas também teve na final. Na final, minha mãe abraçou o Douglas, pediu desculpas. Só que você também ficar pedindo desculpas toda hora. A minha mãe pediu desculpas lá não sei se você vai falar sobre isso, do especial de Natal. Sim. Porque a gente tava mó climão, assim. Então, foi o especial de Natal foi muito tenso, sabe? Eu ia te perguntar isso, inclusive, como que você estava se sentindo lá? Porque lá você ficou, parecia que estava muito tensa. Assim, muito. Primeiro que eu fiquei bem tensa. Por conta, cara, é o que eu falo, né? Essa minha briga
com o Douglas envolvendo o Ícaro me despertou muitos gatilhos lá. E quando eu vi a segunda parte, eu fiquei muito chateada por não ter mostrado exatamente o que aconteceu. Que eu realmente saí muito como vilã ali da história, não só do Douglas, como do Ícaro. E, tipo assim, não me sinto ali, naquele momento, tá? Aquele momento realmente, como eu falei, outros momentos me exalto, como eu já falei aqui na live, né? Me exaltei, sim, falei, mas naquele momento ali eu não consigo entender, assim, sabe? Eu não me exaltei, ponto. Os outros eu posso ter me exaltado, já, quem tinha que pedir desculpas eu já pedi, já falei, já conversei, já me acertei. Mas, e aí o especial de Natal, quando eu assisti, né, a gente assistiu os 4 episódios antes do especial de Natal, eu tive uma hemorragia muito grave. Eu fui parar no hospital. Então, ó, ninguém nem sabe disso, eu nunca contei isso pra nenhum lugar. Porque eu me senti muito injustiçada, me gerou todos os gatilhos que me gerou lá dentro. Então, No dia ou depois? umas horas antes. Umas horas antes. Eu fui à noite pro hospital, né, na verdade. E eu quase não fui pro especial de Natal, por conta disso. Então, por quê? Porque me gerou gatilhos da minha vida, como eu falei. Já tinha gerado gatilhos na minha vida lá dentro fortes. Assistir aquilo de novo, porra, me doeu muito mais. Me doeu muito, 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 muito. Então, me doeu principalmente porque eu já estava sabendo que já estavam me xingando aqui fora. E aí você fala, cara, gerou gatilho, me doeu, eu fui injustiçada, ainda estão me xingando, vão me xingar muito mais. Mas me xingaram muito mais mesmo, assim, muito mais. Tanto é que quando eu voltei, meu time não queria que eu acessasse meu Instagram, assim, porque tava uma parada bizarra, tá? Bizarra mesmo. E você... E eu não estava bem no especial de Natal, não tava legal. Dava pra ver. E você tava pelo luto também, né? Sim, eu precisava ali segurar minha mãe, porque as piadas eram inúmeras, inúmeras. Tanto é que eu não tinha nem aberto a boca e começaram a falar de mim. Assim, que ela corta as pessoas. A pessoa nem estava no bunker, sabe? Então, assim, posso ter cortado sim, mas quem eu cortei, eu já falei. Quem eu acho que eu cortei, eu já falei que eu me exaltei, eu já pedi desculpas. Agora, se eu não pedir desculpas para todos, é porque eu acho que eu não me exaltei. Eu fui, entendeu? Naquele momento que falam isso, você nem tinha aberto a boca, tadinha. Não tinha aberto a boca, eu falei assim, cara, eu vou super me controlar, entendeu? Aí foi quando eu falei, eu nem comecei a hablar ainda, daqui a pouco eu hablo. E assim, eu nem tinha aberto a boca. Tadinha, ela não cortou nem, ela não falou nada. Nada, mas é isso, é implicância. Pra vocês terem uma ideia, no avião já começou a implicância. Sabe? Todo mundo quando a gente saiu... Sim, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Assim, eu finjo que não existe pra eu não me estressar, entendeu? Então, assim, é complicado. Porque, tipo, quando a gente foi embora da ilha, a gente tava sentado no avião, nem sabia das tretas todas, né? Sabia do mínimo ali que a gente via. Eu tava sentada, eu e minha mãe. Aí, a pessoa passa e fala assim, já começou essa confusão de cheiros e perfumes aqui. Cara, tá incomodado com o meu perfume. É melhor do que estar com um CC, né? Fala a verdade. E é isso o tempo todo. Aí o que passa de Mônica que errou, foi falar que, mas eu tive um homem só na vida. Porque, amor, você ouvir você falando assim, Tati, começou esse drama dela te falar de luto. Cara, você vai querer atacar. Quando você briga com alguém, eu não sei, porque eu acho que essas pessoas nunca brigaram com ninguém, né? Quem nunca brigaram, são todos uns santos, uns anjos, passagem, tá com green card pro céu. E aí, porra, tu quer atacar, tu vai falar assim, tu tá assim porque falou errado? Falou, não se justificou, não justificou, ele falou errado sim, mas, cara, quando você tá ouvindo uma piada, 2 piadas, 3 piadas, e quando dói, na piada que dói, na piada do seu luto... A gente vai chegar lá, Nath. Eu quero fazer outras perguntas. Não, a gente vai chegar nesse momento que eu tenho uma pergunta sobre isso. Teve a Convenção das Bruxas, que eu quero falar também, porque vamos falar de Diego, que é super centrado, jogador. E aí, na Convenção das Bruxas, foi acordado que família vermelha tinha que ir pro rústico. Eles tinham que sentir o gostinho ali. Eu quero saber se assistindo essa cena, desse complô contra vocês, como que você se sentiu, como que o Diego se sentiu, né? Porque ele foi muito taxado de manipulador e no reencontro ele até cita, acho muito inteligente, inclusive, falando, quem me chamou de manipulador que estava manipulando na verdade, porque foi a Convenção das Bruxas que me colocou lá no Russo,
te fizeram ali o kikiki. Eu, na verdade, não fiz isso, esse tipo de coisa. Eu quero saber de vocês, como que foi pra vocês terem sido acusados de algo que, na verdade, outras pessoas fizeram? Na verdade, assim, o Diego, ele é muito fechado e reservado, né? Eu nunca vi o Diego ser amigo de alguém assim como ele ficou da Marielle. O Diego nem faz chamada, gente. Ele, às vezes, já ficou 2 horas de um telefone com Marielle, sabe? Então, assim, eles criaram uma conexão muito grande e ele conversava muito com ela justamente pra tentar amenizar isso dela com o Gabriel. Só que aquilo, é tudo... Cara, tipo assim, em relação a isso... de acharem que foi a Marielle que abriu a boca, né? Errado, falando, vamos conversar nós três. Eu, você e Diego. O Diego, porra, me ferrou. Eu nunca falei de. Então, assim, em relação a isso, as conclusões das pessoas, tudo bem. Ele também acha que tudo bem, porque, cara, lá você não tem como ver tudo e todos ao mesmo tempo, entendeu? Mas ele realmente ficou chateado por ele ter sido taxado mesmo de manipulador e acabou que a convenção foi pra gente ficar no rústico. E é um outro ponto, né? Porque minha mãe, ela é muito dramática mesmo. Mas quando ela brinca, que tava ela, o Gabriel, a Lina e mais alguém, que ela fala que... Não, a Tainá não estava. Tainá não estava. Mas não foi da mesa? Não, foi antes da mesa. Antes do VT da mesa. Inclusive, a Tainá, ela afirma... você não riu? Ela nem estava no VT. A gente fez até um recorte desse, botou no Instagram. Porque quando a minha mãe falou assim... eu não vou pro... se eu for pro rústico, eu vou apertar o botão. E aí depois eles falaram, porque a gente ficou com medo. Desculpa, né? Duvido. Menos um, né? Menos uma, né? E aí só que a minha mãe foi e falou com aquela cara de sonsa dela, que ela tem rindo. Vou apertar o botão. E ela ri pro Gabriel e pra Lina. E aí, mais tarde, quando tá todo mundo na mesa, que rola uma tretinha ali, a Tainá fala, mas você nem... A minha mãe falou, mas eu tava falando sério, como eu tô falando agora com você? Aí ela, você não riu? Ué, mas ela nunca esteve presente nessa conversa. Então são é só voltar. Assistam de novo o episódio, é só voltar. E tava na mesa Gabriel, minha mãe, Lina, tinha mais alguém que eu não me lembro quem. Mas ela não estava, então a fofoca chegou pra ela e ela ainda falou assim, ela não riu e ela nem tava lá, e minha mãe riu. Então, mas se quiser ver, não precisa nem assistir o episódio. Pode ir lá no Instagram da Mônica que tá lá. A gente fez questão de fazer esse recorte. Porque assim, gente, sabe, era muita coisa também, porque é muito fácil você ter um grupo maior e você falar o que quer, você também tem que ouvir o que você não quer. Então, em relação a isso, a gente ficou assim chateado pela manipulação, obviamente. Né? Tô falando que era a sogra da família Laranja. Então, possivelmente era a Ivana, né? Ivana, então alguém contou pra ela, que eu não sei quem foi, e que não passou, não faço ideia de quem seja. E aí, quando a gente viu, a questão não era ir pro rústico. A minha mãe mesmo falou que já tinha pedido pra Mari, ela já tinha mesmo falado, me bota no rústico. Só que aí começaram a falar de merecimento. Mas assim, merecimento, a gente não foi priorizado por ninguém, assim, em relação ao básico. A gente mereceu. Teve gente que ficou em último lugar e ficou no VIP. Teve gente que ficou em primeiro lugar e ficou no rústico. E teve gente que não passou pelo rústico, né? Não, teve gente que não passou pelo rústico e abriu a boca pra falar, você entendeu? Então, assim, dos outros referentes que eu fiquei pensando, porque falaram tanto de vocês, mas esse é um pouco. A questão é que falaram muito da gente. Aí a gente tinha que hablar de volta, entendeu? Então essa é a questão. Então, assim, a questão em si não é... Obviamente minha mãe falou aquilo ali, obviamente ela dramatizou na hora de tomar o banho, que ela é assim, gente. Ela dramatiza tudo, entendeu? Esse é o perfil dela. E assim... Já tinham que estar acostumada, é só não dar palco que ela vai parar, entendeu? Ou acha engraçado ou não dá palco. Então, mas obviamente não era o fim do mundo, né? Todo mundo iria passar por ali. Mas a questão mesmo é, poxa, a gente nunca tramou pra ninguém. A gente foi ficando no básico. O Éder falando, eu morei no Lusco. Sim, ele e Isadora moraram. E, ele e Isadora, o Éder é grandão, como eu já falei aqui no início. Era uma mantinha, gente, transparente desse tamanho. Era muito pequeno, entendeu? E a Isadora, ela ia ela deitava igual ela... Parecia que ia pro iglu. Ela botava... Se cobria... Não tem tecido adiposo, aquela mulher maravilhosa, magra, né? Então, ela botava touca, ela botava 2 moletões, ela botava um monte de coisa. Então, o bunker era igual o deserto, né? De tarde é muito frio, tanto é que tem até uns VTs que os meninos estão até sem camisa, um ou outro. E à noite é um frio horroroso.
Não tem meio Meu termo. Deus. A Isadora aqui. Morri de frio. Ela reclamava muito do frio, ela e o Éder, porque o Éder não chegava nem a canela dele, o negócio, a mantinha. Coitado. Pode. E eu imagino também que naquele momento, né, sua família já sendo apontada, é mais fácil bater em quem já tá apanhando, né? Mas isso aí perdura, né? É mais fácil bater mesmo. Perdura. E aí, a gente vai pra prova, que te rendeu uns comentários aqui fora também, né, Nath? Do pedalinho. Não, mas eu respirei e rendeu comentário, né? Eu tive que respirar de uma outra forma. O pedalinho eu tenho uma dúvida. Começar com a minha primeira dúvida. Exagerei. Se, assim, no meu ver, pareceu que não foi feito no mesmo horário e todo mundo ao mesmo tempo. Porque na gravação estavam os cortes, assim, de vocês sozinhos. Aí eu queria saber como que foi feito isso, se foi no mesmo horário que vocês gravaram, no mesmo dia, porque aí teve a questão da maré. Eu queria saber se você acha que foi isso que prejudicou vocês, porque o Diego reclama bastante, a maré não tá me deixando ir pra frente e tudo mais, se foi pela questão do horário. Em relação a horários, a dias, assim, infelizmente eu não posso falar muito. Mas em relação à maré, gente, a maré é muito rápida, né? Você tá na praia, aí você tá sentado ali na beirinha, do nada tu tem que subir, né? Tipo, ai, pega a cadeira, pega cooler, vamos subir porque tá invadindo, né? E quando você chega na praia, às vezes tem aquela faixa de areia imensa, do nada vai subindo. A maré é muito rápida, né? Então, realmente, em relação a ordem, né? Nós fomos uma das últimas famílias ali. Então, realmente, deu ruim por conta da maré, não estava legal. Inclusive, a Fernandinha tinha falado já que nossa família só faltava 2 viagens, acho que, ou 3, para finalizar, e a gente estava com 10 minutos. E eu acho que o Ícaro, que ganhou com 22 minutos, se eu não me engano. Então, assim, a minha mãe não errou uma peça, sabe? Ela estava se dedicando muito, a gente estava conseguindo o Diego nem abria a boca, porque a gente conseguia se comunicar. A gente se comunica muito mal, eu e ela, tá? Mas nesse dia... Tava tudo ótimo, tirando a Iemanjá que resolveu levar o Diego. E aí, isso daí foi uma tática minha. Eu falei assim, vou gritar com ele, vou berrar com ele, porque ele vai vir com aquela... Gente, era prova pra final. O sangue dele, né? Pra ele ficar com ódio, falar, eu vou conseguir. Então eu vou... Mas, pô, depois que eu vi que ele tava passando mal, eu pulei no rio, não me lembro. Essa segunda parte, gente, eu me lembro muito pouco. Como eu falei, eu passei mal, de hemorragia, tudo, então eu me lembro muito pouco. Eu não consegui assistir de novo ainda. Ainda não consegui. Não, falta de tempo mesmo, processar. Eu não vou assistir ainda até eu me curar um pouco desses meus gatilhos que me deram. Então, eu pulei no riozinho pra abraçar ele, pra acalentar ele. Inclusive minha mãe também, o tênis dela voou lá do outro lado, né? Mônica, era dramática, se jogou no chão. A Fernandinha saiu do posto dela, foi abraçar a minha mãe. Então, assim, porque foi muito puxado, assim, sabe? Então, aquela ali sou eu, sabe? Tipo, eu fui lá, eu abracei ele. Mas a minha cunhada, a irmã dele, ficou com raiva de mim. Você xingou ele. Amor, não convive aqui em casa, então, pra você ver. Vem aqui em casa, tadinho, pobre. Nem abre a boca. Ele é um amor, assim. Diego é uma pessoa incrível, maravilhosa. Tem uma paciência. Tá comigo há 11 anos, né? Tem que ter muita paciência. Mas eu quis fazer isso pra tentar uma forma dele dar um gás extra. Porque eu sei que o Diego, ele não é aquela pessoa que você vai babar o ovo dele e ele não vai. Vai, Diego! Ele odeia isso. Vai! Uhul! Você consegue! Sabe, ele não liga pra isso sabe, ele é ele, sabe? Ele tem uma força dele, ele, vai puxar o saco dele, não vai fazer isso porque ele não sabe. Então eu quis tentar fazer essa tática. Seu burro era melhor ter ido, mas se eu fosse, ia ser pior. A gente ia estar lá até agora. Isso que eu ia falar, você acha que você ia se sair melhor no pedalinho? Não, eu ia estar lá até agora. Pedalando. Todo mérito pro Diego, porque eu imagino que seja bem difícil mesmo. Todo mundo cansou ali, o pessoal, os meninos estavam suados, né? Todo mundo tava saindo da prova, assim. Quando eu via os meninos mais fitness saindo, assim, que a gente não vê, né, gente? Desesperados, assim, médico, eu falei, gente, vou embora.
vou matar alguém na minha família. Eu vou embora. Nem vou tentar. Vou embora. Você vê a força do poder do universo, né? Eu falei, vou desistir. Tivemos que desistir. E quando eu falo pra ele, você vai desistir, porque eu sou muito assim, né? Eu tomo muito. É porque as pessoas não me conhecem. Então, assim, eu sou muito de. Eu resolvo. Deixa que a Natália resolve. Minha família é assim. Exemplo. Aniversário do meu irmão chegando. Natália, o que vamos fazer no aniversário do. A matriarca. Caraca, porra, sei lá. É aniversário dele, cara. Ele que tem que saber. Mas eles não resolvem. Se eu não resolver, chegar na véspera, meu aniversário, não vamos fazer nada. Aí eu tenho que pegar e resolver. Então, a minha família, assim, eu sou assim. Meus amigos vão viajar comigo, eles só chegam, eles não sabem nem o roteiro. Natália já fez avião. Tudo. Fechou tudo, fechou passeio, sabe? Eles falam assim. E a sua mãe chega a falar disso em uma vivência, né? Ela fala, você é muito madura, eu acabei deixando as coisas pra ela porque ela é muito madura. E eu fiquei, quando eu escutei a sua mãe falando isso, eu fiquei nessa dúvida. Poxa, mas será que a Nath, ela é madura porque colocam ela nesse lugar, né? É algo imposto a ela? Ou é algo natural que vem dela? Cara, eu acho que hoje se tornou algo natural, porque, né, eu tenho 36 anos, então foi me imposto isso por muitos anos. Então, pra mim já é algo natural, e por mais que eu queira sair dessa postura, é muito difícil. É muito difícil, assim, se eu falar, eu não vou fazer, eu não vou resolver, e aí não dá, não resolve, é bizarro, sabe? Então, tipo assim, meu avô, se você falar assim, conta uma história da Natália quando era criança, meu avô conta, né, porque a gente tem uma escola, os meus avós fundaram a escola há 43 anos, e ele fala que quando eu tinha 3 anos, ninguém estava conseguindo controlar as crianças no ensaio de festa junina. Ele fala que eu bati a mão, falou, crianças, todo mundo faz aqui que eu tô falando, olha pra mim. Tipo assim, as crianças ficaram caladas e começaram, tipo, as professoras não estavam dando conta, porque criança no pátio, né, aquela gritaria, música, e todo mundo parou pra me ouvir. Então, assim, a minha família sempre gostou disso em mim, eles alimentaram. Então, tipo, tudo realmente vai a Natália, vai eu. Eu tô cansada, gente. Eu tenho 36 anos, eu já tô aposentar. Eu tô querendo ir pro próximo reality, eu nem queria, mas eu fico pensando assim, Diego, acho que eu vou sozinha pra tirar umas férias de vocês. Quando eu voltar, vai estar todo mundo com a barba aqui. Vai estar a Light, vai ter cortado a luz, né? Porque, ai, assim, meu Deus. Vai ser outro nível, porque se eu não tô aqui pra resolver, acabou. Não vai. Mas aí teve a final. Lá no reality não era você que decidia nada. Você tava muito ali, né, Nath? Você teve que abrir um pouco mão aí dessa sua forma de agir na frente de tudo. E aí chegou a final e a família roxa e a laranja escolheram vocês. A família vermelha para estar aí na final. E eu te pergunto se você achou que eles estavam ali te subestimando por conta da última prova, né, que vocês não conseguiram terminar. O Diego, no reality, ele fala que ele não achou isso. Ele achou que seria uma forma das outras famílias aceitarem melhor. Mas e você? Você achou que vocês foram subestimados ali? Você achou que a escolha foi justa? Olha, eu achei que não. Até porque tudo pode acontecer. Tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Como eu falei, né? Pego esse meu pensamento também do físico, do biológico, eles são importantes, mas o emocional também é. E o próprio Gabriel também fala, né, num DEP, falando, se fosse eu escolher uma família mais fraca, eu ia escolher a família amarela, que a Rosanda tava com um problema no joelho, que inclusive o Diego ajudou ela diversas vezes a caminhar, a andar, por conta da dificuldade dela de locomoção. Minha mãe também teve alguns problemas durante o reality, mas perto da final ela tava melhor. E aí eu não acho que não, até porque a gente se manteve ali meio que, eu falei até com os meninos na época no bunker, né, eu falei, cara, no início eu falei, o meu foco ali, se eu pudesse escolher, queria me manter ali em terceiro lugar o reality inteiro,
Porque o primeiro lugar ele toma porrada, né? Nesse negócio de favo, de quarto ali, porque tem que se expor, tem que escolher os quartos. O último lugar, tu fica ali, pô, será que eu vou ser eliminado? Vou pra final ou não? Falei, vamos mediano. E eu acho que a gente foi muito mediano mesmo. A gente foi tão mediano que a palavra tem poder, mais uma vez, né? Que a gente terminou em terceiro lugar. Então, e também vocês tiveram bastante favos, né? Acho que o que tinha menos era a família azul e a laranja. Depois o A amarelo. família azul ficou com poucos favos, aí depois, perto da final, eles quase meio que empataram ali. A laranja e a azul, você vê, né? Tipo, ó, imagina, o Ícaro ganhou e ficou ali mais no final o reality inteiro, né? Então, é porque eu acho que é isso, gente. Tudo pode acontecer, assim. É plot twist atrás de plot twist. E a gente se manteve ali sempre em terceiro. Era sempre Machado, Mesquita, Rocha. Então. E aí. Então vocês ali se manteram na média, mas infelizmente não conseguiram, né, Nath? E teve o reencontro, que você já falou que foi muito pesado. Eu tinha percebido, você estava muito quietinha ali, parecia que vocês estavam centrados em sobreviver àquele momento. E eu fiquei em dúvida se depois de tudo, quando chegou lá, se o ranço voltou ali com o DG, alguma coisa, ou se foi uma treta mais da sua mãe com a Rosanda, porque elas trocaram muitas farpas, e você até mencionou, inclusive, que sua mãe fala dos maridos lá da Rosanda, mas é tudo chumbo trocado, porque eu até mesmo tinha feito um vídeo sobre isso, e a Rosanda também fala algo bastante pesado, inclusive, quem sabe um dia eu tenho privilégio, né, eu vejo aí, se eu me torno viúva também, ela chega a falar da questão da sua mãe ter perdido seu pai. E aí eu queria saber isso de você, entendeu? Como que foi lá, se volta esse sentimento, como que você se sentiu escutando a Rosanda falando isso para sua mãe? Não, em relação à sua primeira pergunta de voltar ranço do Douglas, não voltou ranço nenhum dele. O meu problema ali foram em relação aos gatilhos mesmo, como eu falei, né, que eu tinha assistido um pouco antes os episódios, e era o que a gente viveu ali, né, que me despertou gatilhos, que não me fez bem, não me faz bem até hoje, ainda é uma história que não me faz bem, e quando eu puder colocar tudo pra fora, eu vou colocar, eu quero colocar. Mas em relação à Rosanda, sim, eu achei muito pesado. Eu tava muito ali na defensiva com a minha mãe por conta de muitas coisas dela falando, os olhares dela, os risinhos dela. A gente abria a boca pra falar, ela sacudia a cabeça e debochava. Então aquilo ali pra mim, eu falei, meu Deus, como é que minha mãe aguentou isso? Que eu não aguentaria. Nada do que aconteceu ali eu passei de perto no bunker, nada. Então, assim, pra mim foi bem, sabe, bem, e ao mesmo tempo eu queria me controlar, porque eu já estava sendo super taxada, né, aqui fora, de um monte de coisas, então eu precisava me controlar. E ao mesmo tempo dá uma agonia, porque você fala assim, cara, aí as pessoas, o foco das pessoas é todo na chata, na desesperada, na chata, e não vê o que estão fazendo. Então, assim, eu odeio injustiça, talvez por isso que eu falho muito, porque eu não tenho papas na língua com isso, eu não consigo guardar e eu digerir, não consigo, eu tenho que botar pra fora. Então foi muito difícil pra gente, foi muito difícil a fala dela. Mesmo assim, depois a minha mãe pediu desculpas ali por ela ter falado dos 3 maridos, mesmo estando muito machucada, né? Como eu falei, quando a gente briga com alguém, não que ela não está certa. A fala dela não é certa pra uma mulher, né? E até porque ela falou aquilo mesmo pra atingir. Ela não quis falar em relação às mulheres, ela quis atingir mesmo ali a Rosanda, porque ela mesma tá procurando namorado, falou um monte de coisas lá que não apareceu na gravação, falou coisas engraçadas, falou que ela já saiu com um, com outro, não sei o quê. Então, assim, a fala dela não foi porque ela sente aquilo ali, ela queria atingir ela de alguma forma e ela usou aquela frase ali. Porque a gente já tinha ouvido muita coisa, como eu falei, nada justifica, mas quando a gente é muito atingida, a gente precisa fazer. E a minha mãe também, de novo, não apareceu, mas ela de novo também pediu desculpas, falou. Também apareceu até uma parte, né, dela falando com o Douglas e com a Tainá. Então, assim,
E a gente não precisa, sabe? A gente não precisa mentir, a gente não precisa fazer nenhum tipo de personagem, porque se a gente fosse fazer personagem, se a gente fosse mentir, a gente teria feito lá dentro, que é fácil. É fácil. Pra você manipular um reality show é fácil, você que já assistiu um reality show. Você se vitimizar, você falar baixinho, é fácil manipular, entendeu? Mas a gente se jogou mesmo. A minha mãe precisava sair do luto, precisava respirar, e eu também precisava. E eu fui muito cansada. Então, prova disso que quando a gente saiu da gravação, que minha mãe pediu desculpa, mais uma vez a gente pegou a Rosana falando mal da gente no corredor do hotel. Então, assim como no avião, mais uma vez a gente pegou ela. Eu até segurei minha mãe e falei, não, anda não, vambora. Então, a gente pegou ela ironizando as nossas desculpas. Então, assim, ai, gente, sabe? Aí depois grava stories falando. A gente evitou o máximo falar, sabe? Caía perguntas, não, vamos evitar o máximo falar. Hoje, praticamente, é a primeira vez que eu abro mais o jogo, tá? Em outras lives, em outra live eu não falei. Na minha caixinha eu sou muito contida. Mas hoje eu tô mais preparada pra falar, sabe? Preparada mesmo, assim, de gatilho pra falar. Então, assim, eu não acho legal, sabe? Não foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira vez que pegou falando. Então é sempre ai, a fofoquinha, ai, eu vou me vitimizar, ai, porque ela faz isso. Cara, esquece que existe. Esquece, a gente não precisa ser amigo de ninguém, é só esquecer que existe. Sabe? Não precisa toda hora ficar falando, mas é isso. Quando alguém já tá apanhando, é muito fácil você vir com um pau e terminar de dar paulada. Entende? Então a gente tá vendo muito isso. Assim, eu me decepcionei com muitas pessoas, tanto do reality quanto fora do reality. Porque quando você vê que alguém tá te batendo e a pessoa vai lá bater só porque tá todo mundo batendo, você fala, cara, porra, Não fica mais nada. tô me batendo, eu não tô conseguindo entender. Então, isso é um outro processo. O pós, lá dentro eu aprendi muito, por mais que achem que não, mas eu aprendi muito. E o pós também, nossa, o pós, assim, meu Deus. Eu realmente tô aprendendo demais. Você falou do pós, né, Nath? Aí eu queria que você falasse um pouco do seu pós, porque você recebeu, igual falaram aqui a Karen, prego que se destaca sempre leva martelada. Você levou algumas, né, Nath? Eu queria que você falasse um pouco desse hate todo, a questão da gordofobia, como que foi tudo isso nesse pós, e se teve alguma coisa boa também, né? Porque, pelo amor de Deus. Realmente, quando eu comecei a receber o hater no primeiro episódio ali, eu achei engraçado. Porque eu falei, gente, não é possível. Tipo assim, é muito diferente, né? Eu falei, essa não sou eu. E aí depois vai indo, você vai batendo um desespero. E aí depois você começa a não se reconhecer. Entende? No sentido de que você fala assim, as pessoas falam tanto, que você não se reconhece. Você fala assim, nossa, eu sou um monstro. Será que é comigo? Eu sou um monstro mesmo. E aí você entra, como eu falei, né? Do lance que eu tive hemorragia, que eu, tipo assim, eu saí de mim, eu não conseguia me controlar no sentido de que falou, cara, por que tá todo mundo apontando o dedo pra mim? E isso daí foi a ponta do iceberg. Porque aí depois começaram. Porque assim, você não gostar de mim num reality, você me achar chata, tudo bem, cara. É o que eu até estava conversando com uma pessoa, né, de produção, e ela falou, cara, a Adriana Esteves, eu não vou me comparar a ela porque eu não sou ela, né, quem me dera, mas tipo assim, a Adriana Esteves que fez a Carminha, todo mundo sabe que ela era paga para fazer a Carminha, ela não tinha nem o mesmo nome, e ela sofreu muito na rua, perseguição, tudo. Imagina você, que é a Natália Rocha, que é a Nath, dentro, e você é a Nath fora. Então, assim, não vai ter como as pessoas separarem. Então, pra eu entender isso, foi também um processo, tá? Então, assim, por quê? Você não gostar de mim, você me achar chata, você ter outros preferidos, que ótimo, porque todo mundo tem. Normal. Agora, você começar a atacar, tipo, porque ela é uma imensa, porque ela é obesa, porque, cara, eu luto com a balança há milhões de anos. Eu venho de um efeito sanfona desde que eu me entendo por gente. Então, assim, a minha ansiedade, ela me traz compulsão. Então, assim, a minha ansiedade me traz uma compulsão de eu parar num drive-thru no McDonald's e comer 3 hambúrgueres de uma vez. Não é porque eu tô com fome, não é porque eu quero comer. É pela ansiedade. Então, isso tudo vai mexendo, obviamente, com o seu corpo, né? E aí, às vezes, você tá ali regradinha, você tá fazendo um exercício, você tá não sei o que. Aí você entra numa vibe de ansiedade que você fica compulsiva. Por comida, por tudo. Por conta do seu mental. Aí vem a pessoa te chama de gorda. Aquilo ali te derruba mais, né? E sempre uma imensa. Porque a magra, ela não é chata?
Aí eu comecei a pensar nisso, entendeu? Porque, igual no Natal, botaram a família de merda. Cara, a pessoa ela é muito infeliz para na noite de Natal ela entrar no meu Instagram e falar que a minha família é uma família de merda. A dela deve ser. Desculpa, porque assim, ela deve ser muito infeliz para uma noite de Natal, que você tá ceando, que você tá ali em harmonia com a sua família. Você perdeu o seu tempo para xingar a minha família, que não era só a foto de capa, era eu, o Diego e minha mãe. Mas, tipo assim, no carrossel tava o meu sobrinho de 2 anos, o meu irmão de 11 anos, a minha avó, que era aniversário dela, de 78 anos. Então aquilo me doeu muito, muito, né? E eu venho trabalhando mesmo, mas eu consigo hoje levar mais na boa, até por conta do meu time, que assim, maravilhoso, me blindou muito, eu não recebo notificação, então você pode até lá me xingar que eu não vou ler, não recebo notificação, eu não... Aí é chato porque eu quero responder comentários legais, que tem muitos comentários legais na foto, mas eu não posso entrar na foto. Porque se eu entrar na foto, é só... Então, assim, direct não. Direct as meninas conseguem separar. Elas botam na pastinha boa pra eu poder responder e separar. Nossa, recebi muita gente, muita coisa legal. Cara, ontem uma amiga minha de infância, de quando eu tinha 7 anos, me viu no reality ontem e me mandou mensagem. Nossa, é você mesmo? Será que você vai me responder? Claro! Então, assim, nossa, cara, achei... um menino também que estudou comigo na 4ª série, sei lá, eu tinha 9 anos, me mandou foto da gente, eu nem lembrava dele, eu falei, caraca! Então, assim, fora isso, pessoalmente, as pessoas são um amor, sabe? Então, assim, gravei lá no meu bairro que eu nasci, cresci, que Mônica mora em Bangu, as pessoas todas felizes, abraçando. Aí levei pro lado da comédia, né, falando... O que você faria igual a mim? Tipo assim, eu falei, cara, eu vou levar pra um lado leve. Porque se eu for tentar, eu não vou rebater. Alguns outros, eu até rebato. Ontem fiz um provador. Ai, sua chata. Garota, se tu é chata, para de consumir meu conteúdo, então. Mas sabe qual é o problema do hater? É a obsessão. Eles são obcecados. São obcecados, eles não param de me ver. Eu, às vezes, tenho mais visualização nos meus stories do que seguidores. Daqui a pouco eu vou bater 10 milhões de visualizações no meu Instagram, porque as pessoas estão indo lá, tipo... Elas não me seguem, mas elas querem lá, falar, vou ver essa chata hoje. O que essa chata tá fazendo? Então, assim, e até o que eu falei, se for participar de um reality também pra trazer um pouco disso de pauta, de propósito, né? De que, cara, tipo, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Surtei sim, me abati sim, mas sou muito forte. Até demais. E sair, sabe? Assim, tipo assim, hoje eu consigo ver, obviamente, que uma coisa ou outra você às vezes lê, dá vontade de você trincar o dente e xingar. Mas você consegue se recuperar fácil. Agora, tem um monte de gente que não tem rede de apoio, tem um monte de gente que já está em depressão, tem um monte de gente que já tem um monte de gatilhos, e aí... Isso aí acontece o quê? Acontece em tragédias, a pessoa tira a vida, a pessoa entra em depressão. Então, cara, isso é muito difícil, sabe? E pessoalmente, eu tenho certeza que eu posso ter encontrado um monte de gente que falou mal de mim e pessoalmente quis me abraçar, sabe? Então, assim, é falta de coragem. E que é uma coisa que eu tive muito. Eu tive muita coragem mesmo, né? Ah, chato, puxando sardinha pra você. Sim, eu tive muita coragem, porque eu fui 100%. Se falou e eu mandei de volta porque eu não gostei, porque eu queria falar. Se eu chorei é porque eu quis chorar. Eu não me podei, eu não fiz personagem, nada disso. Então, isso é ter coragem. Primeiro, pra você se expor, você já ir pra um reality, você tem que ter coragem. Porque um monte de gente que tá comentando não tem. E segundo, você ser você, claro que lá você sai, né? Tipo, você não tá no celular, você tá confinado, você tá com outro mental, né? Coisas que aqui eu passaria adiante e problema. Eu não discutiria, que lá eu discuti. Mas é isso, mas aí também acontecem muitas coisas boas, né? Disso, das pessoas legais, a visibilidade, né? Tipo, marca que eu queria muito trabalhar, já consegui trabalhar. Então, assim, tem coisas muito legais acontecendo. E você participaria de outro reality? Cara, eu não sei. Agora, nesse momento. Eu não sei. Não sei mesmo, assim. Tipo, eu teria que ir mentalmente muito melhor preparada do que eu cair de paraquedas no Ilhados achando que ia ser uma coisa pro meu mental e foi outra, assim. Porque você é uma boa participante, né? Você entra de cabeça, você fala,
você não é planta, que é o terror do reality, só são as plantas, né? Porque aí são não as rende plantas, nada. De planta não tem nada. E, ô Nath, eu queria saber o que você ia fazer com o dinheiro, como que vocês iam dividir, porque já deu problema quando teve divisão aí no ano passado, uma participante tomou hate por causa da divisão. Queria saber como que vocês iam dividir, o que vocês iam fazer com esse dinheiro. Então, a gente ia comprar um carro para minha mãe, porque desde que meu pai faleceu, ela ficou sem carro. Então, a gente ia dar o carro para ela, né? Comprar o carro para ela, porque ela não queria o prêmio, assim, ela queria abrir mão pro Diego e eu a gente comprar nosso apartamento, da entrada, né? Pelo menos. Porque o prêmio tem muitos descontos também, né, gente? O desconto é pesado. Achei que não tem desconto. Não, tem um descontaço. E aí a outra parte a gente ia dar entrada num apartamento, porque a gente mora de aluguel. Então a gente ia fazer isso, dar o carro que minha mãe queria e comprar um apartamento. Graças a Deus ajudou muito, prosperou, que ela conseguiu comprar o carro dela agora em outubro. Então trabalhamos muito depois e, né, estamos todos ali com esse foco ali para terminar, falta pouco para terminar de pagar o carro, inclusive. E o apartamento vai ficar para depois, né? Quem sabe? Mas vai chegar. Vai chegar, porque vai ter muita publi. Amém. Isso, é muito bom, Nath. Queria te agradecer muito. Te acho muito corajosa. Acho que essa questão do hate são realmente pessoas, como eu até já falei para você no privado, são pessoas assim que têm sérios problemas com elas mesmas, porque não é normal uma pessoa não ver a outra como ser humano, uma pessoa virar e falar assim, ai, não, ela tem que receber hate mesmo, por conta de uma performance no reality show, que é reality, é show também, da Netflix. Então, assim, não tem que levar pro coração. Eu fiquei feliz que aqui na live teve muita gente te elogiando, falando que você é simpática, você parece ser uma pessoa muito legal, e você é mesmo, eu acho, né, que em algum momento você até chegou a duvidar disso. Eu acho que não tem dúvidas, e eu te agradeço imensamente por você ter vindo aqui falar comigo, disponibilizar seu tempo, e é isso. Bom, eu que te agradeço pelo espaço, porque, né, como eu te falei, eu acho teu trabalho muito profissional, você já fez vários comentários do Ilhados, né, de diversas situações, das famílias específicas e das situações, e tiveram alguns que eu comecei a assistir, tive vontade de vomitar, socar, mas o seu, independente de se falou bem ou não, é tudo, você vê que é profissional, sabe? Você é profissional, você fala o que tem que ser falado mesmo. Se eu tô berrando, se eu tô xingando, se eu tô falando, tem que falar mesmo, tem que pontuar, não é passar pano, né? Deixa pra passar pano ali o povo, né? Meus amigos, familiares, deixa eles passando pano. Mas te agradecer pelo espaço, né? Que você cresça bastante aqui, que você faz muito bem. E muito bom o espaço, poder falar, poder desabafar, como eu te falei, né? Aqui eu falei várias coisas que eu não conseguia falar, tem coisas que eu ainda não consigo falar, mas em breve irei conseguir, tô trabalhando isso, tô fazendo isso. E é isso, assim, até quem tem muita gente, assim, que me fala, eu te achava chato, comecei a te seguir, mudei de opinião, desculpa, né? Então, assim, é isso, me seguir, me acompanhar um pouquinho, eu posto também um pouquinho, posto mais da minha rotina, mas é um pouquinho também, não tem como postar tudo, né? Não tem como, na integralidade, a gente se mostrar quem é, mas foi um baita aprendizado, agradecer todo mundo, agradecer aqui o pessoal do chat, dos comentários, quem me chamou de chata, um beijo, quem me chamou de legal, três beijos, e faz parte, é isso aí, nem todo mundo é legal mesmo, e tá tudo bem, eu também acho um monte de gente chata, então tá tudo certo. E obrigada, tá, Tainá? Que você cresça muito, que 2026 seja um ano muito próspero, abundante pro seu canal. Já vem Big Brother, eu vou querer acompanhar muitas coisas Big Brother, aí. eu vou querer você aqui de novo, hein? Pra gente falar de Big Brother dessa vez. Vamos falar mal de alguém. Eu quero. Chegou a minha vez. Vou ter que escolher alguém pra falar mal também. Não vai chegar de chata, né? Ai, essa menina do BBB é tão chata. Mas aí duvido que vai pegar umas plantinhas lá, vão falar assim, ó,
Ai, se é aquela filha, porque eles falam assim, se aquela filha da família, a minha família, esqueci da minha família vermelha, estivesse lá, aqui, Ela ia ia ser diferente, é. Então, assim, daqui a pouco vão ficar me comparando assim, então... convidadíssima. E, gente, obrigada a todo mundo que ficou aqui. Passaram mais de 100 pessoas pela live, foi muito bom. Quem continuou, um beijo. Obrigada, e Nath, ó, o convite tá feito, tá? Começou Super BBB, a aceito, gente bora vai falar vir desse aqui. povo. Eu quero você aqui porque a sua visão é outra. A sua visão é de reality. Então, Quem assim, de sofreu. participante. Então é outra coisa. Você sabe que é ficar confinado. Pior do que no BBB, né? Imagina ficar confinado num bunker, pelo amor de Deus. Exatamente, ó, mas a Isa aqui não me deixa mentir, ó. Virou minha irmã, sou muito boazinha, ela sabe. Muito boazinha não, mentira, forcei. É amizade, virou amizade mesmo, pós-reality. Virou, minha grande amizade, minha grande amiga de lá, minha irmã. Outras pessoas a gente tá construindo uma amizade, outras pessoas eu não quero amizade, outras pessoas a gente já destruiu a amizade. Então, faz parte. Pra vida, aqui a Isa, Da pra vida. vida, ai, gente, maravilhosas. Isa, quando quiser aparece aqui, tá? Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, Nath. Tchau, Nath. Muito Tchau. obrigada. Obrigada a você.